Se encontra lá em Lucas 15, do 11 ao 32. Vou fazer o resumo e depois a gente começa a debater. O resumo é história, né? Jesus conta uma história de um rapaz que vivia na casa do pai, sentava à mesa com o pai, vivia na presença do pai, e um dia esse jovem resolveu sair da presença do pai, né? Ele resolveu sair da presença, decidiu viver suas próprias aventuras, que o mundo tinha coisas para poder oferecer para ele, então ele resolveu pedir o que era seu para poder curtir o mundão, né? Ele queria aproveitar o que lá fora tinha, o que o mundo tinha para oferecer para ele. Então ele resolveu, chegou para o pai, pediu: pai, me dá uma parte da minha herança que me pertence, que eu vou curtir lá fora, vou aproveitar o mundão. Aí ele achou que podia ser feliz, né? Longe da presença do pai, igual muitos acham, é muita coisa, é muito compromisso, é muita responsabilidade, estou na casa do pai, então eu quero viver livre, quero ser livre, quero ter minha liberdade. Uma liberdade, né, que não é verdade, né? Uma liberdade que se torna prisão. Então ele resolveu ir, foi embora, pediu o pai pegou lá, fez as contas lá e deu para ele o que a parte que cabia, né? E ele foi embora, foi viver sua vida. Mas tudo que você tem longe da presença do pai vai acabar. Tudo. E a herança, né? A herança que ele tinha, logicamente, que durou pouco tempo, porque ele gastava excessivamente. Então a herança acabou, não durou muito tempo. E com a herança, que não durou muito tempo, sumiu os amigos, né? Sumiu as pessoas que ele achava que gostava dele, namorada, sumiu todos da presença. Ele não tinha mais como bancar, estava vivendo lá fora, então resolveu ir embora. E junto com tudo isso foi a alegria, que era momentânea, que o mundo deu para ele, do dinheiro, das amizades, de tudo. Tudo que o mundo podia oferecer foi-se com dinheiro. Aí os amigos, chegou um momento que ele ficou tão mal que ele desejou comer a comida dos porcos. Ele sentiu vontade de comer. Por quê? Porque foi o dinheiro embora, não tinha o que comer. Não tinha dinheiro, não tinha como viver. O que ele ia fazer? A fome apertou e ele, alimentando os porcos, ele sentiu, né, a vontade de comer a comida dos porcos. E aí, quando isso aconteceu, ele lembrou da casa do pai. E na casa do pai tinha tudo. Que os servos do pai, né, tinha tudo, tinha o que comer, tinha o que vestir, tinha onde dormir, né, tinha alimento, tinha fartura, tinha abrigo, tinha um lugar para morar. E ele ali ele já não tinha mais nada. O inimigo tirou tudo dele. Aí, às vezes, né, agora vou entrar numa outra parte, às vezes a religião, ela acaba levando a pessoa a se afastar da presença. Por quê? Como assim a religião? Ela vem, né, de uma forma muito brusca, as pessoas que estão ali em volta não sabem falar e acaba ofendendo. Aí é como esse menino da história de Jesus, né? Como o filho pródigo. Aí, por uma coisinha à toa, o que acontece? Resolve abandonar a presença do pai. Resolve sair, vou embora, porque é a melhor coisa, porque magoei, porque não quero mais estar na presença, então eu vou embora. Vou sair da casa do pai. Não estou com raiva do pai, não. Mas o irmãozinho me feriu, me magoou, eu vou embora. Filho pródigo. Vou embora, me dá minhas coisas que eu não quero saber de mais nada. Coração ferido, coração partido. Só que às vezes não se entende, não se conversa, não sabe o motivo porque realmente a pessoa está indo embora. Né? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado no nosso meio. Que ao invés de você abençoar, de você ajudar, a gente acaba botando a pessoa para correr. Voltando aqui para a história, uma vez, né, que se Deus, o pai, tinha ele como filho,
né? Ele foi lá, fez tudo o que fez, mas ele teve o pensamento: peraí, vou voltar para a casa do pai, eu vou falar com o meu pai que eu não quero ter, ele não me precisa tratar como filho, mas sim como servo. Ou seja, como servo, eu vou ter o que comer, onde dormir, o que vestir. E ele pegou com esse pensamento, largou lá o que estava fazendo e retornou para casa. Quando ele retornou para casa, o que, que aconteceu? O irmão, o pai de longe, avistou o filho. Por quê? O pai, ele saiu, mas o coração do pai ficou entristecido. E o pai tinha certeza que ele iria voltar, ou seja, ficava sempre na expectativa, sempre olhando para o Oriente, sempre olhando para onde ele foi, que um dia ele iria retornar para casa novamente, porque o pai conhecia o filho, o pai conhece o seu filho. Então ele ficava naquela apreensão: meu filho hoje vai retornar, até que teve um dia que ele, ao olhar para a entrada, ele viu o filho vindo. E o que, que ele fez? Ele correu para o filho e o abraçou, né? Ele o abraçou. E naquele momento, ele entendeu que ele ainda era filho. Ele ainda era filho, ele não era servo, ele era filho. Porque o pai deixou ele ir, mas o pai não deixou de amá-lo, né? É igual a mãe, né? Quando o filho sai de casa, o filho faz coisas erradas, vou embora. O pai também, vou embora. A mãe deixa, ele já é maior, ele quer viver a vida lá fora, então a gente acaba deixando nossos filhos irem. Só que a gente fica naquela expectativa, ele vai retornar, porque da maneira que ele saiu, da maneira toda errada, da maneira onde ele se dominava, ele não deixava ser dominado. Então, a partir do momento que a gente se autodomina, eu posso, eu consigo, eu sou, eu vou. Então, eu me mando. A partir desse momento, eu faço várias coisas erradas lá fora. A partir do momento que eu entendo que eu preciso ser dominada, que eu preciso ser conduzida, que eu preciso de alguém para me mostrar o caminho. A partir desse momento, as coisas começam a mudar de figura, né? Aí, voltando para a história, né? Aí o pai olha para ele e diz: sei que você foi viver sua vida, as suas aventuras, mas nunca deixou de ser meu filho. Então ele entendeu que as coisas longe do pai, toda alegria tem um fim. Tudo tem um fim. E assim, algo interessante, que o pai, ele recebeu o filho, né? Ele recebeu o filho com amor. Ele estava de braços abertos, sabendo que o filho iria retornar. E quando o filho retornou, houve uma alegria muito grande, que ele fez festa para o filho que tinha retornado, mandou vestir roupas novas para o filho. E o irmão que chegou do campo, irmão vendo aquilo, aquele alvoroço todo, perguntou para o servo o que estava acontecendo. E o servo falou para ele o que estava acontecendo. Seu irmão que estava morto reviveu, aliás, seu irmão que retornou. E o irmão, ele ficou indignado, porque aquela festa toda, por um irmão que tinha abandonado, que tinha saído da presença do pai, tinha ido embora, e ele ali com o pai, ele não tinha nada daquilo. Ele ficou furioso. Por que que meu irmão tem tudo? Eu que estava ali junto, limpando, cuidando, arrumando, cuidando dos animais, indo para a lida, te ajudando, e o senhor não me dava nada, nunca me deu nada. E aí você vê o amor, né? O pai vira para ele e fala: tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Ou seja, aquele irmão que viu que o irmãozinho saiu da presença o tempo todo fazendo a obra do Senhor, o tempo todo ali junto, né? Fazendo as coisas do Senhor. E ele sentiu entristecido. Por quê? Porque aquele que estava longe, né? Aquele que tinha ido embora, abandonou, virou as costas para o Senhor e foi embora viver a sua vida. Mas ele retornou para a casa do pai novamente. E ao retornar para a casa do pai novamente, ele ganhou tudo novamente. Houve festa. Por que houve festa para ele? Se eu estou ali junto com o pai o tempo todo e nada aconteceu, nada me deu.
né? Então, houve um ciúme, né? Houve algo, mas ele não entendeu. Ele não entendeu a importância da vida, do retorno para a casa do pai. Ele não entendeu tudo isso. E o pai falou para ele, né? Meu filho, olha, teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Fique feliz porque ele voltou para casa. Fica feliz porque ele retornou novamente para casa. Né? E o irmão não entende. Muitas das vezes, por ciúme, por algo que acontece, ele não aceita que o irmão voltou, ele não aceita que a igreja vai crescer, ele não aceita que as pessoas vão retornar, que a igreja vai mudar, que a igreja vai ser diferente. Eu acho que eu posso fazer tudo sozinho, eu estou ali junto com o Pai, eu estou ali junto com o Senhor, então eu tenho mais direito. Só que não é assim. Na vida com Deus, não é dessa forma. Né? Na vida com o pai, não é dessa forma. É igual, eu crio uma expectativa muito grande dentro de mim, que meu filho foi criado na presença do pai, viveu na casa do pai, andava com o pai, porque foi os ensinamentos que eu e o pai dele ensinamos para ele, estava junto com o pai, ele viu Deus mover de formas assim tremenda na nossa vida, e porque maioridade resolveu sair da presença do pai. Está no mundão, mas eu creio que Deus vai trazê-lo novamente, ele vai retornar para a presença do pai, sabe? Eu tenho certeza que o pai está de braços abertos para quando ele retornar, né? Porque é uma vida, Deus não se agrada daquela vida que foi embora. Deus sabe do futuro, Deus sabe do presente. Tudo. Então, se Deus sabe do que vai acontecer, ele sabe que você é filho. Ele sabe que você é filho dele. Você foi chamado para ser filho. Jesus morreu na cruz do Calvário para poder selar essa nossa intimidade com o Pai, que a gente não tinha. Hoje a gente tem intimidade com o Pai, né? Quando se tem, você vê que o filho, quando tem intimidade com o pai, o filho consegue ter intimidade com o pai. É tudo, até mesmo o não. E ele não fica com raiva porque teve o não. Pelo contrário, aquele não, ele leva para experiência, porque sabe que o pai sabe do que vai acontecer. O pai, ele tem entendimento. Então, se o pai tem entendimento, poxa, meu pai sabe o que vai acontecer. Meu pai consegue ver além. E se meu pai consegue ver além, ele vai me segurar. Meu pai falou não, eu posso reclamar, posso espernear, mas eu tenho que aceitar, porque meu pai falou não para mim. Meu pai falou não, então eu tenho que ter isso. Fala, amor. Só uma coisinha, algumas coisinhas a acrescentar. Você falou a respeito de que a religião às vezes afasta a pessoa. Na realidade, você só não se expressou corretamente. A religiosidade, não a religião em si, a religiosidade que chega a afastar as pessoas. Aquele conceito de super crente, de santarrão. Isso daí afasta as pessoas. Primeiro ponto. Sim. Segundo ponto. Nós caímos muito na parte de confundir as duas parábolas. A do filho pródigo com a da ovelha perdida. Infelizmente, a gente confunde. Por quê? Na parábola da ovelha perdida, o Senhor deixa as 99 lá em segurança e vai atrás da que se perdeu, correto? Sim. Porém, na do filho pródigo, você vê que o pai deixa ele ir, o pai não vai atrás não, filhão. Por quê? Ele escolheu se perder, entre aspas. Ele escolheu ir. O pai fica com o coração pequenininho, mas ele deixa. Você quer ir? Vai lá, meu filho, vai lá. E uma outra coisa, esse tempo em qual ele ficou vivendo a vida dissolutamente, né, aproveitando os prazeres da vida, ele perdeu, primeiro, perdeu muito tempo para estar
usufruindo da casa do pai e do que o pai tinha, como ele sempre fez a vida toda. E quando ele voltou, o que acontece? E eu ficar te mandando de vez em quando dinheiro. Érica, desliga o microfone, amor. Tá todo mundo ouvindo. O que acontece, Flor? O está aqui me tribulando. Relaxa, é benção. O que acontece? Ele deixou de viver coisas com o pai nesse período que ele estava vivendo a vida dele. E quando ele voltou, você também não se expressou corretamente, amor. Você falou que ele teve tudo de volta. Não. Ele teve, sim, a convivência com o pai, só que a parte da herança dele, filho, ele voltou com uma mão na frente e outra atrás. Tanto que quando o pai, futuramente, quando o pai faltar, tudo que é do pai vai ser do outro. Ele não vai herdar mais nada, porque a herança dele já torrou. Entendeu? Então não tem isso, ele recuperou tudo. Não, não recuperou, não. São as marcas da sua decisão que vai te marcar para o resto da sua vida. Entendeu? Lógico, a Bíblia não fala, e assim, conjecturando, quiçá ele trabalharia para o irmão dele depois, filha. Não é o caso, lógico, não fala a respeito disso, mas poderia ser. Não ia ter nada em errado nisso, se fosse o caso. Tanto que ele foi querer ser servo do pai dele, só que o pai falou, não, meu servo não. Mas e se o irmão quiser depois que o papai for, né? É um risco que corre também. Mas isso por causa de quê? Da nossa decisão que a gente... eu decidi meter o pé e aproveitar a vida, entendeu? Vamos nós, fale, filho. Sim, mas eu também discordo com você. Por quê? Sim. Porque o filho voltou para a casa do pai, por mais que o filho tenha errado, eu vou receber a minha herança. E a minha herança é a salvação. Larguei tudo e fui para o mundão. A nossa herança em Cristo é a nossa salvação. A gente não vai perder. Não vou perder. Eu vou continuar com a minha salvação. Eu retornei para a casa do pai, então eu discordo com você nesse ponto. Vou receber, sim, a minha herança. Eu não vou ter que ficar dependendo do meu irmão para me conseguir conquistar a minha salvação, não. É minha. É minha. Se eu sou filha, eu tive meu momento de me afastar da presença, mas eu vou continuar sendo filha porque Deus escreveu meu nome no livro da vida. E Ele sabe se eu sou filha ou não, se eu vou retornar ou não. Aí é aquilo que você falou. Cabe a mim retornar para a casa do pai ou não, perder a minha herança ou ganhar a minha herança. E a minha herança é a salvação. Érica. Nério falou uma coisa... Érica. O Nério falou uma coisa muito interessante, que, tipo assim, eu concordo com a Sheila e concordo com o Nério. Política. Que acontece? Uma das coisas mais valiosas que o filho pródigo perdeu, ele viveu tantos anos comendo as bolotas que os porcos comiam, viveu tantos anos. Primeiro foi a ilusão, né, dos falsos amigos. Depois Sim. todo mundo virou as costas para ele. Depois, por certo, aquela vergonha de retornar. Poxa, peguei tudo que é meu, saí me achando o dono da razão, o tal, quebrei a cara. E agora para poder voltar? Então, tipo assim, ele superou tudo isso. Mas enquanto ele estava lá no mundão, comendo pão que o diabo amassou, comendo junto com o porco, o filho, que preferiu ficar ao lado do pai, estava nas regalias boas, vamos colocar assim, né? Estava do lado do pai, estava com as suas amizades, estava comendo bem, estava dormindo, né? A proteção do pai. Exatamente. E outra coisa também que eu acho muito interessante é que mesmo o filho pródigo tendo vacilado feio, porque é o nosso ponto de vista, né? Porque realmente é uma parábola acerca do crente quando prefere sair dos braços do pai, né? E por mais que ele tenha vacilado feio de abrir mão, né, da presença do pai
para procurar o que o mundo tinha para oferecer, como se ele fosse atrás daquilo que era melhor para ele. Que é onde o lugar que ele estava não estava bom, não estava legal. Ele queria algo mais. A ilusão de que fora do abrigo do pai eu vou conseguir uma coisa melhor. Então, por mais que ele tenha vacilado feio, toda vez que o pai ficava esperando ele, inclusive no dia que ele estava lá, que ele voltou, em momento algum o pai virou para ele e falou assim: meu filho, mas você saiu. Mas você errou? Não, em momento nenhum. A gente vê que o pai, ele acolhe o filho, de repente, por mais que o coração tava, né? Mas ele acolhe o filho e ele serve o filho do melhor. Ele não lida com o filho assim, não, você errou, agora a sua parte vai ser menor, agora tu vai ficar com a roupa suja que você tá... Não, ele fez uma festa, e lindo que... colocando assim para o lado espiritual em relação assim à volta do crente, quando fala que tem uma festa no céu por um pecador que se arrepende, gente, eu imagino no céu, porque tipo assim, a gente tem a nossa vida aqui no primeiro céu, né? Tem a vida lá no segundo céu, que é o espaço, onde está o sol, a lua, as estrelas, e tem um terceiro céu onde o nosso Deus está, e juntamente com ele os anjos. Então a gente não sabe, mas nesse momento mesmo tá tendo algo lá. Tem os 24 anciãos que estão adorando a Deus, que a Bíblia fala que eles adoram constantemente. Tá os 4 seres viventes, né, os querubins que estão lá, nesse exato momento, adorando Deus lá. E lá tem um reino, tá acontecendo as coisas lá. E eu imagino quando um pecador ele volta para a presença de Deus e os anjos e Cristo e Deus conversando. Eu imagino os anjos chegando para Jesus e Jesus chegando até Deus falando assim: Pai, olha lá, Pai, o Wesley ele estava desviado, ele voltou, ele voltou. Eu imagino assim, sabe, festa, ele se alegrando porque estava desviado, mas voltou. Então, uma coisa que eu acho muito interessante é isso. Quando o filho pródigo volta, o pai não aponta. Ele sofre, sim, as consequências, mas sim, o pai oferece, assim, todo o amor. Como se diz um hino até, né? Que amor é esse, né? Que mesmo a gente vindo com o mal... A Bíblia fala sobre isso, né? Porque Deus ele não pode negar a si mesmo. Então, por mais que a gente seja infiel, Deus ele permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Então é um amor assim que a gente fica olhando, né? Se eu fosse outro pai, o tamanho, ia querer dar uma coça, né? Seu miserável. Você me deixou aqui de cabelo em pé. Mas... Érica, liga o microfone, Érica. Gente, eu tenho 2 dificuldades. Eu tenho uma que eu não consigo ficar quieta, tá? É de mim, eu não consigo ficar... Eu fico olhando pra Lili assim, como ela fica parada, gente. Eu não consigo, é de mim, eu tenho que me mexer, eu tenho que beber água, eu tenho que fazer alguma coisa. Outra que eu não consigo gravar, como o Nélio grava. Se a Sheila falar alguma coisa lá na frente e eu não anotar, já era, eu não consigo. Então eu tenho dificuldade. Então tudo eu anoto, tá? E se alguém passar na minha frente, aí se eu não tiver anotado, já era também. Mas vamos lá. A gente tem 2 visões diferentes. O Nélio foi para a visão mais material, humana, concordo com o Nélio, igual a Vanessa falou. A Sheila já foi para o lado espiritual da coisa, a gente tem 2 visões, na verdade, está certo, está correto, a gente não pode falar que um está errado ou que o outro está errado. Mas a gente tem 2 diferenças. São um filho, eu vejo, que não dá valor que tem, e o outro que não sabe o valor que tem. Boa. Entendeu? São coisas um pouco parecidas, mas bem distintas. Porque um é aquele filho ingrato, né? Aquele que está dentro da igreja e que não tem prazer nas coisas de Deus, e está lá, não tem prazer nas coisas do pai, e que o coração está lá do lado de fora. Ele só está com o corpo presente. A gente tem muito isso dentro da igreja. Eu que trabalho com jovens, a gente sabe a diferença de um que vai para a igreja porque o pai e a mãe obrigou de manhã cedo, e tem aquele outro que vai por prazer. Então a gente vê como está o lado espiritual e o outro, entendeu? E já tem o outro filho, que é o filho que não se vê como filho, se vê como servo.
apenas ser como servo. Aquele que está dentro da igreja também, mas faz tudo por obrigação. Que vai à igreja por obrigação, que ele vai ao culto de quarta-feira, de domingo, de quinta-feira, de não sei o quê. Ele está lá presente, mas ele está presente porque se ele não for, alguém vai falar alguma coisa com ele. Aí ele já não tem a motivação que deveria ter, que seria ser filho e ser grato. A gente tem as duas coisas que andam juntas, que a gente, quando a gente fala sobre o filho pródigo, como a Sheila deu exemplo aí, que eu não ia falar dele, já falei para a Sheila não ficar dando exemplo do menino, mas não adianta falar. Aí... É que fica difícil, cara, vem logo na nossa mente ele, não tem como não vir, infelizmente. Aí a gente vê que não, são questões diferentes, entendeu? Questões diferentes, porque ele não tem o prazer, na verdade ele nunca teve o prazer de fazer tudo aquilo. Às vezes poderia ser ter uma motivação, mas a motivação naquele momento era a motivação errada. A pessoa não se vê como filho, e ele se vê apenas como um servo, e não como um filho. O filho que depois ele vai reclamar porque o irmão voltou, é porque ele não tem a visão de filho. Ele, poxa, eu tô aqui o tempo todo fazendo tudo, mas a motivação dele era errada, ele fazia por obrigação, não apenas por amor. Verdade. Né? Pode falar, Nery. Não, só acrescentar uma coisinha. Assim, nessa parábola, é contigo, vou só esclarecer um negocinho. A parábola fala que ele teve o desejo, ele sentiu vontade de comer as bolotas dos porcos, mas ele não chegou a comer não, tá? Deus não permitiu. Ele sentiu a vontade. E isso aí foi a chave que virou. Quando ele sentiu a vontade, falou, rapaz, olha onde é que eu tô. Até vontade de comer a comida dos porcos, eu tô com vontade. Mas ele não chegou a comer não, tá, amor? Até porque Deus não permite isso, não. Deus não permite, não. Prossigamos. Mas alguém vai falar? Eu quero, desculpa, gente. Uma coisa interessante que o Nery falou sobre permitir, que Deus não permite. Uma vez eu estava estudando sobre isso, sobre a permissão de Deus e sobre o que Deus deixa acontecer, porque a gente tem muito aquela visão de que Deus é maravilhoso, que Deus é bondoso, mas a gente também tem que lembrar que Deus é justiça, tá? E que Deus é fogo consumidor e que Deus envergonha sim. Uma vez eu estava conversando até com a Milena lá da minha igreja e ela falou assim, mas Deus não envergonha ninguém. Eu falei, vou te mostrar na palavra que Deus envergonha sim. Quando o Davi pecou, que o profeta foi até ele, o profeta fez questão de fazer, olha só, você fez isso em oculto, mas a vergonha que você vai passar na frente de todo mundo. Todo mundo vai saber o que você fez. Entendeu? Porque Deus perdoou ele lá no finalzinho, todo mundo vê que Deus transpassou o seu pecado. Só que você vai pagar o preço de tudo que está acontecendo. Eu converso muito com a Wesley sobre isso, de pagar o preço das escolhas que são feitas. Pagar preço, comer a bolota lá do porco, se tiver necessidade de chegar ao ponto dele não se arrepender. Graças a Deus, o filho pródigo lá, ele se arrependeu a tempo e não precisou comer. Mas se ele continuasse naquela situação, ele teria que comer, ou então ia morrer de fome. Verdade. É triste, né? Mas é verdade. Eu gostaria de falar algo aqui rapidamente. Eu achei até interessante, porque o filho pródigo, a Bíblia fala que ele era o mais novo, correto? Tinha o mais velho. Então, a herança primeiro era dada para o mais velho, depois para o mais novo, no tempo em que o pai designasse. Aqui eu acredito que ainda não era o tempo de dar essa herança. Porém, o filho mais jovem, ele pediu a herança, então o pai pegou e repartiu e deu. Só que era 1/3 para o mais novo e 2/3 para o mais velho. Então, esse que era mais novo, ele se achou no direito de ter aquilo que era dele. Só que ele não trabalhou antes para conquistar nada daquilo, ele já nasceu num berço de ouro, onde ele já tinha tudo. E o que ele iria herdar foi algo que foi suado pelo pai, foi conquistado pelo pai. Aí eu acho que foi um pouquinho de prepotência dele, falar, eu quero o que é meu, por herança. O pai iria dar para ele
mas ele se acha no direito de ter na hora que ele queria. Então, eu acho que entrou o orgulho, ele pega aquilo que ele se achava por direito, ele pega tudo aquilo e vai dissolutamente, gasta tudo. E foi necessário ele descer ao fundo do poço e entender que ele estava errado na atitude e na forma de pensamento. Aí eu vejo aí imaturidade desse homem mais novo. Ele era imaturo, e a gente vê hoje em dia muitos crentes imaturos que se acham digno de muita coisa, e a gente não é digno de nada, nem do ar que nós respiramos, se não fosse a graça e a misericórdia. Tanto que foi necessário ele ir, gastar tudo, perder tudo, ser humilhado, né? Porque ele estava na casa do pai, ele estava debaixo de uma autoridade. Estava em segurança. Então, ele sai debaixo dessa autoridade, sai debaixo dessa segurança e vai aprender com o mundo. E a gente vê isso muito em filhos rebeldes, que acha que estando dentro da casa do pai, não tá bom. Então, ele sai e lá no mundo, lá fora, eles aprendem da forma mais dura possível. E esse filho mais novo, ele aprendeu tanto que, aqui no versículo 18, fala assim: levantar-me-ei e irei ter com o pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Agora ele reconhece, agora ele é grato, ele saiu uma pessoa e ele volta outra, e às vezes a gente não entende, tem pessoas que saem debaixo dessa proteção, debaixo dessa cobertura, Deus permite ir, ser tratado pelo mundo, porque não quer ser tratado dentro da igreja, é rebelde, não quer ser tratado por Deus, não quer ser tratado, doutrinado dentro da igreja. Aí Deus permite, você não quer? Então você vai lá, vai ser mais fácil, você acha que vai ser mais fácil? Então você vai lá. Aí lá, a vida, lá fora ele apanha. Aqui dentro da casa, o pai ia tratar com carinho, né? Mas lá fora, ele apanha, ele vê coisas desagradáveis, ele reconhece. Aí foi necessário passar por muita coisa para ele poder cair o orgulho, igual Naamã, né? O orgulho, a prepotência, aquilo que era necessário ser lapidado, só que ele entende que ia ser muito mais fácil ele ser cuidado e tratado dentro de casa, debaixo da proteção do pai, do que ser lá fora, porque o pai, ele ainda é mais cuidadoso, é amoroso, lá fora não, o mundo não tem dó nem piedade. E aí ele reconhece, já não sou digno, ele se achava tudo isso, e agora ele vê que ele não era nada disso. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como os teus trabalhadores. Na casa, ele trabalhava não por obrigação, vamos colocar assim, entre aspas, né? Tinha os empregados, só que agora ele se coloca numa posição que, se fosse até como empregado da casa, o importante agora era voltar. Então, agora ele se coloca debaixo de uma autoridade de novo, a qual ele, outrora, ele não queria. Então, só queria fazer essa colocaçãozinha aqui, rapidamente, amém? Rapidinho, a falsa liberdade, né? Que às vezes a pessoa tanto procura, acha que é preso com Deus, mas a verdade é que a gente é, na verdade, livre, né? Verdade. Isso que a Lília falou, isso que a Nina falou, tem uma palavrinha que o nosso pastor Adilson fala muito a respeito disso. Se chama admoestar. O pai admoesta o filho, ou seja, corrige com amor. Corrige, continua corrigindo, mas com amor. E o mundo não admoesta, não. O mundo é chapa quente. Deixa eu ver aqui, só uma outra coisinha que eu queria falar. Peraí, não, esquece, passou, vai, vamos, que senão a gente vai ficar travado aí, eu esqueci. Eu acho então interessante nessa passagem que ele, em momento nenhum, o pai fala para ele não ir. Que ele já não pertencia mais ali, entendeu? Tipo assim, o coração dele já estava fora. Então o pai nem faz questão, fala assim, não, é o que você quer, então toma, vai lá e faz. E depois, se a gente for parar e analisar tudo como a Sheila falou no começo, que é tudo como os dias de hoje, a gente vai ver lá depois aquela como é que se fala? Aquela alegria do filho voltando, aí o filho mais velho vai perguntar, o que está acontecendo? Aí sempre tem um para fazer a fofoca, né? E fala lá, foi teu irmão que voltou, e tá assim, tá todo mundo babando ele, e aí,
Gente, é a mesma coisa que acontece hoje. É o que a Sheila também falou no começo, que acontece aquelas confusões da igreja, ou então que as pessoas falam algumas coisas que aborrecem os outros e o outro sai da presença, ou então se afasta. É porque, como aqui mesmo, que lá no versículo 27, ele vai falar: veio o teu irmão e o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Você imagina como é que o irmão não recebeu essa história, né? O irmão mais velho. Então, sempre acontece isso, até naqueles dias, imaginando os dias de hoje. Pode falar, né? Só mais uma coisinha, desculpa. Só mais uma coisinha, lembrei o que eu ia falar. Que a Vanessa falou a respeito da falsa liberdade, né? Falsa liberdade. Eu, outro dia, vendo esses videozinhos rápidos de podcast, teve um trechinho que o Cláudio Duarte estava no podcast do Celso Portiolli e falou a respeito de liberdade. Falou assim: cara, eu sou tão livre que eu não faço o que meu Deus não quer. Aí ele: como assim? Ele falou: você, Celso Portiolli, você só é Celso Portiolli, você só é quem você é hoje porque você fez muita coisa que você não queria. Alguma vez você já acordou, falou assim: não queria trabalhar não, queria ir para o trabalho não. Realmente, acordei mesmo. Tá, mas você foi, não foi? Eu fui. Pois é. A gente só é alguma coisa, a gente só vê mesmo quando a gente só é livre realmente quando a gente se coloca embaixo de alguma autoridade. E com Deus, então, nem se fala. Aí é que sim, quando você reconhece, ó, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. Sem ti eu não consigo fazer nada. Aí as coisas funcionam, que é uma maravilha. Mas é fácil fazer? Difícil. Muito difícil, gente. Difícil. Vamos ler lá em Gálatas 3:28. Quem vê primeiro pode ler, tá? As varoas de baixo estão quietinhas? Quem são essas aí? Tem duas aqui que só tem a foto de uma. Uma é a Jaque, a outra é a irmã Maísa, a mãe do Ramon. Fale, a amada, Jaque tá sem voz. A Jaque tá sem voz, tadinha. Tá muito resfriadinha. Tá. Perdão, Jaque. 3 o quê, Sheila? Gálatas 3:28, achou? 3:28 diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, perante Deus, aquele que estava juntinho, né, com ele o tempo todo, né, aproveitando os cuidados do Senhor. A herança é igual para aquele que estava lá fora fazendo tudo de errado, mas se arrependeu e voltou, né, foi humilhado e resolveu voltar para a casa do pai, pedindo, né, que o pai não precisava ter ele como filho, mas como servo. E o pai se alegrou, como a Érica falou lá em cima, né? A decisão, né? Ele deixou, né? Tudo aquilo que ele fez de errado, né? Aquela prepotência, querendo ser o bambambam, ser o melhor, como Lília também falou, ser o melhor, né? Apanhou tanto lá fora, e quando retornou, ele veio diferente, né? Saiu uma coisa e retornou outra. Ou seja, para Deus, aquele que estava lá e aquele que retornou, aquele que se converteu, fica igual. Somos todos iguais perante o Senhor, todos nós vamos receber a salvação. Eu não sou porque eu estou mais tempo, eu não sou melhor que o meu irmão que chegou agora. Perante Deus somos todos iguais, vamos receber a mesma herança. Perante o Senhor não tem essa, porque você tem mais tempo, mais velho, você merece a melhor parte, não, você é melhor, não. É igual. Perante o Senhor somos todos iguais. O que vai nos diferenciar lá em cima é os galardões. A gente vai conseguir conquistar em cada etapa da nossa vida, né? Em cada batalha vencida, em cada coragem que temos de ir, de fazer,
não recuar, não retroceder, não voltar para trás. Então, tudo isso vai nos dando galardões junto do Senhor. Mas a herança é a mesma. A herança é a mesma. Ô, Sheila, a questão de você ter falado aquele mistério no início sobre a parte espiritual, sobre a herança, a salvação, né? Aqui no 4 de Gálatas mesmo, versículo 6, olha que interessante. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aleluia, viu? Ó. É bênção, gente. Nós somos todos iguais, herdamos a herança do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Aí tem lá em Salmos 89, 14. Salmos, quem lê, quer achar primeiro, 89, 14. Deixa eu ver aqui. 89, 14. Cadê? Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Ou seja, é pela misericórdia do Senhor, né? É pela misericórdia dele sobre as nossas vidas que a gente consegue ainda estar de pé, que a gente conseguiu a nossa herança. Não somos merecedores, né? Não somos. Se for olhar para a gente, não somos merecedores de nada, mas pelas misericórdias do Senhor que nos é alcançada, que recebemos a nossa herança. Não é verdade? Que amor é esse, graça inabalável, a graça, favor imerecido. A graça, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, sobre aqueles que estão lá fora. É muito grande a misericórdia do Senhor sobre o filho dele, sobre aqueles que estão perdidos. Aí entra a história da ovelha perdida, que Deus vai lá e resgata, né? Que Deus resgata a ovelha perdida, deixou aquelas ali, foi lá. É a misericórdia do Senhor, é a palavra que entrou e fez morada, é a palavra que veio e, né? Como cadê? Deixa eu ver, ó, aqui em Lamentações 3:25. Lamentações, quem achar também pode ler. Lamentações 3:25. Cara, eu tinha marcado tudinho, mas eu mesmo tirei. Cadê? Lamentações 3:25. Bom é o Senhor para os que se têm a Ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para aqueles que o buscam. Né? E o Senhor, ele é bom mesmo para aqueles que estão no caminho dele e resolveram, né, largar tudo para adorar o Senhor, para estar na bom é para ele, bom é para nós, porque nós vamos herdar as coisas maravilhosas que o Senhor vai nos dar, porque é a promessa dele. Se a gente cumprir tudo que a Bíblia nos fala, se a gente andar corretamente de acordo com como Deus nos ensinou através das Escrituras, gente, nossa vida vai ser maravilha. Temos luta? Sim. Somos seres humanos, estamos aqui para isso, mas tem a diferença de você estar com o Pai, né, sobre a proteção dele, e a diferença de você estar longe do Pai sem a proteção dele. Nele, passamos dificuldades, passamos, mas cada dia não nos falta. Para aquele que está lá fora, o pão de cada dia falta. Inclusive, o pão da paz de espírito que só Jesus pode dar, a sede, né, que só Jesus pode nos saciar essa sede, só dele que jorra águas, fontes de águas vivas, só dele tem aquela água que vai nos saciar.
Então não tem outro jeito. Não tem. O Senhor, ele é bom, ele é maravilhoso, misericordioso, né? Ele nos ama de tal forma assim que ninguém nunca nos amou e nunca vai nos amar. Ele tem esperança até o último momento, mesmo ele sabendo que Deus sabe do futuro, mesmo sabendo que o que está por vir não vai ser bom, que o que está por vir você não retornar, não ter oportunidade de voltar. Ele sabe que você não é dele, mesmo assim ele fica até o último momento na oportunidade de você estar na presença dele, de você aceitar. Né? É igual, Deus não se agrada da morte de um ímpio. Por quê? Porque o ímpio não vai para onde? O ímpio não vai herdar a herança dada pelo pai, porque morreu lá fora. Então, Deus é maravilhoso o tempo todo, gente. O tempo todo Deus tem cuidado de nós. Livramentos que o Senhor tem nos dado, que a gente não tem nem conhecimento, não sabe nem como aconteceu. Né? E Deus é tão bom porque Ele faz com que a gente veja as coisas boas que Ele tem feito na nossa vida, os livramentos que Ele tem feito, que Ele tem nos dado. Ele nos mostra também, para a gente saber, caraca, quase que aconteceu isso comigo, quase. Se não fosse Deus me livrasse disso aqui, eu não sei o que seria de mim. Olha só. E aquele lá atrás que você viu, passou batido. Né? E ainda, aí fala do reino, né, de um reino de igualdade, né, em Lamentações, é um reino de igualdade, reino onde Deus escolhe aquele que merece, você pode vir, você pode ficar, não vou te dar isso, não vou te dar aquilo, mas eu vou dar para você, como um filho bonzinho, você tem direitos, você pode chegar até aqui, você pode ter isso, por quê? Geraria o quê? Ciúme, inveja. Não, somos todos iguais perante o Senhor. Não tem essa. Eu não vou ser melhor que vocês e vocês não são melhor que eu. Nós somos todos iguais perante o Pai. Aí lá em Números 23, 19, ele fala, números, se acharem podem ler, Números 23:19. Cadê? Aqui, ó. Deus não é homem. Pode falar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não a cumpriria? Olha só. Deus deu, gente. Deus deu a salvação, Deus deu a herança para os seus filhos. Ele deu, ele não vai tomar de volta, porque ele não toma de volta. É você que rejeita. É você que não quer. Né? Deus fala, igual a esposa de Ló. Vai, ela recebeu a bênção. Vai, ela foi salva. Saiu de lá, de Sodoma, para ter uma vida. Porque todo o povo, todos que ali estavam, iam ser destruídos, iam morrer. Mas ela recebeu uma segunda chance. Ela e a família. Vai. Não olha para trás. Vai, gente. Vai em frente, siga Jesus. Não olha para trás. Não olha para o teu passado. O passado foi jogado fora, lá no lago. Esquecimento. Jogou o teu passado lá fora. Vai em frente, siga em frente. Não olha para trás, não. Né? Olha para Cristo. Olha reto. Olha para frente. Né? Então, Deus falou aquilo que Ele não vai tirar o que Ele te deu. É a fidelidade de Deus com você. Ele te deu, mas Ele não vai tirar. É você que não quer, você que rejeita aquilo que Deus te deu. Deus deu a herança para todos. Deus deu a herança para todos. Tem aqueles que rejeitou a herança dada pelo Pai. Não quero. Não quero pela prepotência, pelo egoísmo, sabe? Eu sou melhor, eu posso ter o meu eu. Precisa morrer o meu eu para o eu de Cristo viver em mim. Para me conduzir. Eu preciso tirar o meu eu. Meu eu tem que não existir mais. A partir do momento que eu aceitei Jesus, que eu voltei, que eu estou na casa dele, na casa do meu pai, eu não existe mais, gente. Estou sobre as mãos do Senhor.
Eu não me mando mais, eu tenho que entender isso. Eu não me mando mais. Quem manda na minha vida é o Senhor. Quem dirige a minha vida é o Senhor. E se eu cismar de mandar em mim, olha quantas coisas erradas eu tenho feito. Se eu seguir pela minha direção, pelas minhas mãos, olha quantas coisas erradas eu tenho feito. Mas quando eu estou sobre as mãos do Senhor, a probabilidade de eu errar é muito mais difícil. Porque quem conduz a minha vida é Ele. Alguém quer falar? Fala, Maria. Essa parte é interessante. Você falou a respeito da ovelhinha. Olha eu aí puxando no HD de novo, Érica. Você falou da ovelhinha perdida, né? Que Deus foi lá, deixou as 99, foi lá buscá-la, realmente. Mas o que o pastor, que no caso, o pastor da história é Deus, o que o pastor fez com a ovelhinha? Ele quebrou a patinha dela e a colocou sobre seus ombros. Então, vai ter a dorzinha, filho. Ele foi lá, resgatou e falou, para você lembrar que não é para fazer isso mais, vou só quebrar aqui a patinha. Depois ele cuidou da patinha quebrada, mas que ele quebrou, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, você está sobre a proteção, sobre as mãos do Pai. Trazendo para a parte mais, assim, não para a parte espiritual, lógico, é a parte espiritual que nos interessa, realmente. Mas que nós entendamos a parte espiritual, a gente tem que falar do nosso contexto que a gente vive, correto? Então, vamos dizer assim, um filho sobre a proteção e sobre tudo que o pai faz por ele, é o seguinte, vamos dizer que eu saí para trabalhar ou eu saí para estudar, né? E deu tudo errado hoje, ou se fosse trabalhar, trabalhei, mas não rendeu e tal. A gente que trabalha na rua tem muito disso, né? Se trabalhei e não rendeu, né? Porém, eu tenho a certeza que se eu morasse com meu pai, eu ia chegar em casa? Não. O meu pai, eu tenho certeza que eu tenho um teto sobre a minha cabeça, eu tenho uma cama, eu vou tomar meu banho e a comida vai estar lá. Independente do meu dia não ter sido produtivo ou não, né? E você saindo da proteção da sua casa, da casa do pai, aí já é outra coisa. Se você não fizer, você não tem filho. Você está sozinho, você não se manda, né? Assim, eu me mando, né? Eu sei o que é melhor para mim. Vai nessa não que dá ruim, filho. Dá ruim. Da mesma forma é a gente. Se a gente sair da proteção do pai, é igual eu falei lá na igreja outro dia a respeito disso mesmo. Que eu perguntei isso ao Wesley, porque eu vi isso também num outro podcast e achei muito interessante também. Eu sou o homem dos podcasts. Porque na realidade a internet é uma ferramenta maravilhosa para você que sabe usar. Lógico, vou falar que não aparece besteira no meu celular? Claro que aparece, mas eu pulo. Fazer o quê? O que acontece? A pergunta foi a seguinte: é possível você dizer que serve ao exército sem se apresentar no quartel? Não tem como. Da mesma forma, não tem como você falar assim, não, eu continuo servindo a Deus, eu só não vou na igreja, né? Henrique, né? Então, não tem como. Infelizmente, isso é ilusão. É o que a Vanessa falou, é a falsa liberdade. Não, a gente só é livre quando a gente fala, não, papai, o Senhor é que sabe o que é melhor para mim. Amém? Amém. No versículo 25 e 26, né, de Lucas, ele fala assim, o filho mais velho pergunta o que estava acontecendo ao servo e não ao pai, por falta de intimidade. Nós temos que ter intimidade com ele. Filho pródigo significa aqueles que gostam demais do dinheiro, da liberdade, da infidelidade e acaba perdendo a intimidade com o pai.
É algo que a gente não pode deixar de perder, a intimidade com o pai. Todos aqueles que perdem isso, torna-se o filho pródigo. Porque não tem mais. Quando não se tem mais intimidade, é porque não se dá tanto valor ao pai e dá aquilo que o pai pode oferecer. Esse é o problema. Estou com o pai porque ele pode me dar estabilidade. Não porque eu gosto do meu pai, não porque eu quero estar com o meu pai, mas porque ele tem para me oferecer. Isso também é um problema sério no nosso fala, Pedro. Isso me trouxe à memória agora, sabe o quê? Da mesma maneira, eram os irmãos de José do Egito, né? Eles, na realidade, eles iam levar as ovelhas para o pasto e tal, né? Porém, chegava lá, ele deixava as ovelhas jogadas lá e falava, tipo assim, faziam meia boca. Já estou fazendo o que o meu pai quer, tá bom, beleza. Quando, na realidade, José procurava fazer as coisas com excelência. Quando o pai falava, não, meu filho, faz isso, ele ia lá e fazia realmente, cumpria a risca. E os irmãos não, deixa as ovelhas aí, vamos dar um pulinho ali no rio, vamos tomar banho de rio, deixa as ovelhas, não vão fugir não, né? E na realidade é isso, Deus quer que nós façamos as coisas com excelência, com prazer. Quando você faz uma coisa com prazer, não tem como você fazer meia boca, você vai olhar e falar, opa, não, eu posso fazer melhor, eu consigo fazer melhor. E é isso que Deus espera de nós. Amém? Amém. Aí vamos lá. Versículo 29. Quem nunca transgrediu a ordem do pai? Quem nunca errou? Só acusamos e temos que ter o hábito de abraçar, acolher e não de viver em divergência uns para com os outros. Não ficar apontando os erros. Você fez errado, você não merece, você é isso. Não, pelo contrário. Temos que um abraçar o outro, né? Temos que ter aquele zelo. Se eu errei, você chega para mim e você fala comigo. Não, você errou, você não faz dessa forma. E eu também tenho que ter entendimento e sabedoria para poder ouvir que eu errei. Né? Tudo isso é um conjunto de intimidade, um para com o outro. Fala, né, Vitor? Desculpa. Que me veio uma outra coisa na mente agora, com você falando isso daí. Sabe o quê? É igual, da mesma forma que às vezes a gente aponta, fala, você não merece. Às vezes você ora, você fala com Deus, fala, pai, eu não mereço isso não. Eu não mereço, pai. Está passando por isso, pelo amor de Deus. Ou até mesmo, faz pior. Eu não aceito isso para a minha vida. Quem é você para aceitar alguma coisa, abençoado? Quem sou eu para aceitar alguma coisa? Filho, a gente tem que se colocar no nosso lugar de insignificância. Quem somos nós? Ninguém. Pela misericórdia, pela graça do Senhor, nós somos salvos. E ponto final. Amém. Amém. Vamos lá. O carinho do pai ao falar com o porque a gente faz bico pro pai. Fazemos, tá? Uma experiência que eu faço bico pro pai de vez em quando e o pai me aperta mais. Mas tudo bem, vamos lá. Bicudo que achava que o pai estava errado no que fez. Mas o seu amor é imenso. O que ele tem é teu. E aquele que está lá fora precisa ser abraçado, porque se arrependeu e quer retornar a casa. O filho mais velho se sentia órfão, como se não tivesse um pai, como se o pai não ligasse para ele. E só para aquele que retornou. Mas o pai ama todos. Nada o que você faz vai fazer ele amar mais ou menos. O seu amor é único e cheio de graça. Ou seja, o amor de Deus é isso, né? Ele é cheio de graça, de misericórdia sobre os nossos. Ai de nós, se não fosse esse amor. Ai de nós. E lá em Hebreus 4:12, para
terminar, só fazer isso aqui para fechar, a palavra do Senhor fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Ou seja, a palavra ela entra para penetrar de verdade, para transformar de verdade, né? E como minha irmã hoje, né, tem uma palavrinha que eu achei linda, eu coloquei aqui, né? Assim como o corte do bisturi tem precisão, que o bisturi, quando passa por onde passa, corta. A palavra de Deus revela quem somos e o que não somos. Olha só, quando Lília falou isso, eu parei, eu falei, verdade, caramba, a palavra de Deus vem, né, penetra e mostra quem nós somos, né? Quem nós somos e o que não somos, né? Eu achei muito bonita, ou seja, somos filhos da promessa. Nós nascemos para a vida e não para a morte. É assim que Deus nos fez, para a vida e não para a morte. E nem somos abandonados por Ele. Pelo contrário, somos amados por Ele. Mas, como a Érica falou, Ele corrige, né? Ele não é só amor, não. Se tiver que te corrigir, estreito para você entender quem manda é Ele, quem é o Pai é Ele, você vai passar no estreito. Você vai passar pelo estreito, porque quem manda é Ele, não é você. Se você falou para o Senhor, Senhor, a minha vida te pertence, a gente já fez muita essa oração. Faz da minha vida o teu querer, a tua vontade. Se você fala para o Pai, faz o teu querer, a tua vontade, Ele vai fazer. Ele vai mexer os pauzinhos, porque você entregou a sua vida nas mãos dele. Então, se você fez isso, ele vai sim conduzir a tua vida da maneira dele, não da sua. Porque você falou na sua oração, quem manda é ele, não é você. Então, ele pegou isso, por isso que a gente tem que prestar atenção no que a gente pede, no que a gente fala. Se você falou isso, a sua vida pertence a ele, não a você. E não existe nada melhor que quando Deus ele toma posse de nossas vidas, que Ele nos conduz. Não tem nada melhor, porque é certo da vitória. A vitória é certa, porque a palavra do Senhor ela é viva e transforma a nossa vida moral, a nossa vida espiritual. E apta em pensamento, propósito e equilíbrio. Nossa, forte, né? Forte, forte, forte. Achei muito forte essa palavra. Né? Ela vem de uma forma assim que, se você, moralmente falando, você, diante da sociedade, você não tinha moral nenhuma, não tinha valor nenhum, Deus passa e transforma. Aquilo que era imoral, Ele transforma em moral. Aquilo que você não tinha uma intimidade, uma vida espiritual com Deus, Ele também transforma. Você deu esse passe livre para Ele fazer isso na sua vida. E os seus pensamentos que eram totalmente ruins, fora daquilo que o Senhor tinha para você, Ele também muda os seus pensamentos diante de todos, diante de você, diante dos homens, diante do teu próximo. O propósito que antes você não tinha nenhum, você simplesmente seguia esses impulsos, agora você já traz na sua vida um propósito de melhorar, de fazer diferente, de corrigir seus erros, de se transformar realmente em filho de Deus, estar na presença do Senhor. E aí, nisso tudo, você consegue o equilíbrio. Né? O equilíbrio que você consegue fazer tudo, porque Deus está em tudo. Se Deus está em tudo, você consegue tudo. Né? Quando nós os governamos, sempre nos damos mal, porque vamos trilhar caminhos tortuosos. Quando agimos por impulso, a probabilidade de dar errado é grande, mas quando deixamos o Espírito de Deus nos governar, a tendência dos acertos é bem maior.
porque ele vê o futuro, e não só o que nós vemos, é o agora, é o hoje, né? Então, assim, fica a palavra, né? Que o nosso tempo já passou um pouquinho. Mas, assim, gente, nada melhor que ser filho, né? Que pensar como filho, que agir como filho, né? Que nós somos filho do Pai do Todo-Poderoso, que ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, por nos amar tanto, Cristo por deixar ser amado tanto, porque Cristo é por amar, por ver algo na gente que nós não vemos. Ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou no terceiro dia, nos dando a esperança de uma vida com Cristo, de uma vida melhor, de termos a herança do Pai, de herdarmos a herança do Pai, que é a salvação, de retornar para casa, de onde nós viemos, para onde nós iremos, casa do Pai. Amém? Amém. Só um detalhezinho. Você falou a respeito de quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, a vitória é certa. Concordo. Porém, essa palavra vitória, ela depende de uma outra para ela existir, senão ela não existe. Se existe a vitória, sinal que você tem que lutar. Se não tiver luta, você não vai ter vitória, não adianta. Então, Isso aí. a vitória é certa? Sim, mas vai ter luta e ferrenha. Aí, como nós estamos com Cristo, né, e a vitória é certa, por mais que a gente chegue no final como aquele soldado ferido, faltando uma perna, faltando um braço, mas vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Bora. Amém, garotos? Fechou? Porque senão a gente vai ficar falando, e já passamos mais de uma hora. É, só eu e Sheila que estamos com o microfone ligado, tá todo mundo com o microfone desligado. Amém. Amém. Então vamos encerrar, né? Pedir. Eu já ia falar para a Jaque orar, mas eu esqueci que ela estava. Então, deixa a Jaque para orar depois. Vanessa, ora. Vai encerrar? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, de mais um dia que o Senhor nos concedeu. Deus, obrigada por esse estudo maravilhoso, Senhor, e aprendermos mais da tua palavra. Obrigada, Pai, por ter levantado esse grupo, Senhor, voltados para ti, com desejo, Pai, buscando conhecer mais do Senhor. Dá-nos, ó Deus, interpretação do teu Espírito Santo, assim como a tua palavra ela é. Deus, que venhamos crescer na graça diante do Senhor e no conhecimento da tua palavra, Pai. Alimenta a nossa alma. Senhor, alcança os nossos lares, nossos esposos, nossa casa, nossos filhos, Senhor, e a tudo quanto o Senhor tem nos dado. Nos cobre com teu sangue, dá-nos uma noite abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, varões. Amém. Bye. E a foto, tira a foto. Quem tá tirando? Eriquinha. Ó, viu? Já até tirou. Amém, varoas. Até terça. Até terça, se Deus quiser.